Hoje eu vou falar com vocês sobre substituição, tá? Como que a gente faz para não ter uma dieta chata, né? Por que que é tão importante não ter uma dieta chata? Porque dieta, meninas, eu uso a palavra dieta, tá? É entre aspas, né? A nossa alimentação, ela é pra vida, né? Porque não adianta você emagrecer e você não manter o seu peso. Esse é o X da questão. Muitas vezes eu emagreci, muitas vezes, mas eu não conseguia ficar nenhum mês magra, sabe? Eu não tenho, assim, nenhuma memória de alguma vez que eu consegui ficar magra. Por quê? Porque eu realmente fazia dieta. Eu realmente seguia uma dieta que eu colocava na porta da geladeira do jeitinho que tava ali. Se falava 4 biscoitos de água e sal, era 4 biscoitos de água e sal que eu ia comer. Que naquela época que eu fazia dieta, a dieta era isso daí, sabe? Um copo de leite desnatado, peito de peru eu nem comprava, porque é muito caro, né? E todo mundo achava que era saudável na época o peito de peru, né? E eu lembro que era muito caro, eu não tinha condições de comprar peito de peru. Então, meninas, era exatamente do jeitinho que tá ali. E hoje que as nutricionistas começaram a passar, assim, a dar mais opções, né? Porque até então, quando a gente ia nas nutricionistas no passado, não tinha esse tanto de opção que tem hoje. E nem todas as nutris dão esse tanto de opção, não é? Tem cardápio aí que é só fruta e castanha à tarde. Bru, o que você tem contra fruta e castanha? Que você sempre fala isso? Meninas, eu não tenho nada contra. É o que você gosta? É o que te traz saciedade? Tá tudo lindo. O que eu não acho certo, o que eu não acho legal, melhor dizendo, né? Não é certo, isso não é sobre certo e errado. O que eu não acho legal é você comer fruta e castanha na sua dieta e esperar acabar a sua dieta para você correr comer, não sei, um bolo. O que vai acontecer quando você vai comer o bolo? Provavelmente você vai querer comer o bolo inteiro. E você não tá errada, tá? Por quê? Você restringiu o bolo à sua dieta toda. Você restringiu o pão à sua dieta toda. Então, em vez da gente ficar com essa restrição, né, para depois a gente querer correr comer as coisas, por que não a gente não ajustar, não adequar, não fazer as substituições ali em cima do seu cardápio? E olha, meninas, eu não acho que é errado ter um cardápio, tá? Eu tanto não acho que é errado que na disciplina a gente tem o cardápio que a Nutri monta pra gente, tá? Porque assim, eu acho que a gente tem que ter uma base mesmo. É muito difícil a gente começar um processo de emagrecimento se a gente não tem uma base de nada, se você nunca fez nada na vida, né? Você pode estar comendo muito pouca proteína, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito com as meninas antes de começar na disciplina, depois que a Nutri colocou lá mais ou menos as quantidades, o nosso cardápio lá tem quantidades. Elas falaram, caraca, olha o tanto de proteína que eu comia, era muito menos proteína. Pode estar comendo muito mais carboidrato, né? Pode estar comendo os grupos de carboidrato que você nem sabe o que é. Eu sempre falo com vocês que eu não sabia que fruta era carboidrato. E Bru, por que você sempre repete isso? Porque tem muita gente que precisa saber, meninas. Porque muitas das minhas disciplinadinhas também não sabiam. E teve até a Sayô que falou comigo, Bru, eu fiquei tão feliz quando eu descobri na sua live que fruta era carboidrato. Então, às vezes, tem alguém aqui que ainda não sabe. Então, é por isso que a Bru sempre fica repetindo essas coisas. Que são coisas que eu acho, meninas, muito importante da gente estar falando. As pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber o grupo, sabe? As pessoas têm que ter consciência de que estamos nos cuidando, de que a nossa alimentação é pra vida. Que isso não é uma dieta que você vai parar. Por quê? Se você parar, vai voltar ao seu corpo normal, o seu corpo de antes, né? As suas atitudes. Qual é o seu corpo hoje? Ele reflete nas suas atitudes. Ele reflete na sua alimentação. Se hoje eu tenho um corpo magro, é porque eu me comporto como uma pessoa magra. Se eu tivesse batido a minha meta e começado a comer o mundo, né? Começado a comer desesperadamente, como eu fazia antes, se eu não tivesse emagrecido a minha mente junto com o meu corpo, eu não teria condições de me manter magra. Porque antes eu fazia dieta pra quê? Pra comer. Nossa, Bruna, você não tem vergonha de falar isso? Não tenho vergonha de falar isso. E principalmente, eu fazia dieta de segunda a sexta pra comer no final de semana.
para compensar. Mas não existe, meninas, essa coisa de compensar, sabe? Tudo é o equilíbrio. E quando você vive o equilíbrio, quando você encontra esse equilíbrio, é que você consegue emagrecer. É porque eu falo com vocês, né? O processo de emagrecimento, a vida em si, ela já é muito pesada, né? E a vida, ela não para você emagrecer. Muita gente me falou assim, quando eu abri a turma das disciplinadas, né? Ai, Bru, agora não vai dar pra eu entrar porque eu não tenho como, porque eu tô com muito problema na minha vida. Eu entendo, mas eu quero te falar uma coisa. A sua vida nunca vai parar pra você emagrecer, sabe? Não é uma bolha. A gente vai com os problemas, a gente faz o que tem que fazer. Um dia faz melhor, outro dia nem tanto. E cada dia dá o nosso melhor. Cada dia buscar a nos comparar com nós mesmos. Agora, dizer que a sua vida vai chegar ali um momento que ela vai te falar, pronto, tá na hora de você emagrecer. Agora é a hora de você emagrecer. Isso não vai acontecer. A pessoa que espera pelo momento perfeito para emagrecer, me desculpa a sinceridade, não vai emagrecer nunca. A pessoa que espera começar a vida, parar de ter problemas para emagrecer, não vai emagrecer nunca, porque a vida não para, sabe? E a gente vai ali, vai ajustando, né? E vai fazendo o que tem que ser feito, meninas, em cima de cada realidade. Cada um tem uma realidade, não adianta você se comparar com o outro. Tem que comparar com você mesmo. Então, essa é a importância da gente fazer essas substituições em cima dos nossos cardápios. E aí, como eu falei com vocês, meninas, independente de vocês terem um cardápio ou não, tá? Eu acho importante a gente ter um cardápio pra gente poder ter uma base, igual eu falei com vocês, muitas das vezes a gente começa um processo de emagrecimento do nada, do zero, e a gente não tem uma base. Bru, eu não tenho um cardápio. Tá tudo bem. Tenta combinar o que eu vou passar aqui pra você, tá? Independente que eu não posso falar de quantidades, mas eu vou estar falando com vocês mais ou menos pra vocês terem uma base, tá? E tenta fazer, meninas, em cima do que dá pra fazer. Eu nem acho importante quando você começa um processo de emagrecimento, na verdade, você começar pesando a sua alimentação. Se você nunca começou, se você nunca fez nada, você ainda não tem o hábito de comer saudável, imagina, eu lá com os meus 132 quilos, é uma reflexão que eu sempre faço, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu não tô aqui contando a história de ninguém. Se alguém chegasse pra mim, né, quando eu decidi que eu queria emagrecer, e me falasse assim, Bruna, agora você vai comer XXX, pesado. Nossa, eu já ia falar, não, já vou desistir, não quero. Não era isso que eu queria. Na época, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu não era uma pessoa que comia saudável, né? Tanto que eu estava com 132 quilos. Eu gostava de muita fritura. Quando a gente saía para poder comer fora, eu e o Nil sempre evitava a fritura, porque do problema que ele tem no coração. E eu pedi uma porção de fritas, de qualquer coisa que fosse fritas, e eu comia aquilo sozinha. Então eu não estava pronta, de quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, para nada de pesar, para nada de falar de quantidades, sabe? Por isso que eu comecei muito devagar. E olha, meninas, aproveitem essas informações que eu passo para vocês, sabe por quê? Porque quando a Bru começou, a Bru não tinha nada disso. Eu comecei de uma maneira leve, eu comecei sabendo que eu não iria fazer dieta, que eu precisava colocar aquilo na minha cabeça, que o processo de emagrecimento tinha que ser uma coisa leve, para ele poder fluir, que eu não queria ninguém me falando quantidades, já falei isso com vocês, né? E eu não tava pronta para isso mesmo. Tanto que eu fiz muita coisa errada, Hoje eu vejo e falava, nossa, olha, eu fazia isso. E ainda assim eu consegui emagrecer, né? Então, assim, meus 20 primeiros quilos eu perdi, meninas, sem cardápio nenhum. Só trocando, fazendo as substituições das farinhas, que na época eu comia muita farinha branca, daí eu comecei a comer farinha integral. Na época eu nem troquei a farinha por farinha sem glúten. Eu não comia sem glúten, eu comia com glúten mesmo, foi assim que eu comecei. Eu só troquei a farinha branca pela farinha integral. Comecei a diminuir a bebida alcoólica, comecei a diminuir o refrigerante. Ainda assim, eu pecava muito nos finais de semana, né? Que foi uma coisa que eu também falei com vocês, que eu sempre fazia aquela dietazinha de segunda a sexta,
para poder compensar no final de semana, até que eu vi que não estava dando certo, porque eu emagrecia de segunda a sexta, eu acabava engordando no final de semana, tá? Então, independente de você ter um cardápio ou não, e ter muito claro isso na cabeça de vocês, sabe, meninas? Quem tá começando o processo de emagrecimento agora, é que essa alimentação sua, ela é pra vida. Quando você bate a sua meta, você tem umas regalias, né, Osana? Estávamos falando de regalias de meta batida esses dias na nossa mentoria. Claro que tem umas regalias. Senão, pra que você vai bater a meta, né? Se não é pra ter umas regalias de vez em quando de meta batida. Mas, meninas, a alimentação não muda muita coisa. E vocês veem pelo que eu posto, né? Eu não posso comer pizza todo dia. Não posso. Nem quero, porque eu já emagreci a minha cabeça também, não só o meu corpo. Entende? Então, muitas das pessoas fazem um processo de emagrecimento um processo muito pesado, um processo que dói, sabe? E por mais difícil que seja, porque vamos combinar cá entre nós, né, meninas? O negócio não é fácil, não é fácil mesmo, mas ele tem que ser leve para poder fluir. Eu tava falando isso com a Aniele hoje, né? Tem que ser leve para fluir, não adianta. Às vezes a gente fica tão focado ali, tão ansiosa com alguma coisa, ou se maltratando tanto por alguma coisa que a gente fez, e aí ele não flui, tá? E por que eu pensei em trazer essa live pra vocês? Eu estou aqui falando de substituição e tudo isso. Porque nós tivemos uma live na disciplina com a Nutri Valéria, onde lá sim ela passou todas as medidas, né? O que substitui o que em cada porção, porque ela pode fazer isso, tanto que é ela que faz a live lá. E hoje eu mandei para as meninas o materialzinho, né? Para as disciplinadas. O materialzinho impresso de tudo que substitui o quê. Isso, meninas, é para ter uma base, tá? Não é que você deva comer exatamente e substituir exatamente o que tá ali. Por exemplo, X coisa substitui uma colher de sopa, mas você não precisa de uma colher de sopa daquela coisa. Ok? Você não precisa comer o que tá ali, assim como você não precisa comer exatamente o que está no cardápio. Mas é pra gente ter uma base. Como essa foi uma live, meninas, de muita, assim, libertação, desde a primeira vez que eu abri a turma dos 21 dias, né, foi muita liberdade. Essa live eu aprendi muita coisa, as meninas também aprenderam muita coisa, tanto que a gente repetiu ela nos 21 dias, e muitas das meninas que já tinham assistido, né, ficaram encantadas, porque falaram que aprenderam muito mais coisas nessa live. Porque live é assim, né, é ao vivo, é ali, é no calor do momento, então às vezes a gente fala uma coisa nessa live, eu posso fazer uma outra live amanhã, falando de substituição. E pode ser que eu fale alguma coisa que eu não falei aqui hoje. Apesar de eu anotar aqui fazer um scriptzinho das coisas que eu quero falar, a gente acaba falando outras coisas na live, né? E também acaba aprendendo e evoluindo. Então essa live foi uma live muito libertadora. Essa live de substituição. Tanto que nós resolvemos manter ela, tanto nos outros 21 dias, como nesses 21 dias agora. Porque tem aquela questão, né, meninas? Eu não gosto de ovo no café da manhã. E aí? Você vai comer ovo durante a sua dieta e quando acabar a dieta, né, com aquele pensamento nosso do passado, você vai comer o quê? Responde pra Bru, o que você vai comer quando acabar a sua dieta se você não gosta de ovo? Ninguém é obrigado a comer ovo. Ovo é um super alimento? Ovo é um super alimento. Eu como ovo porque eu gosto de ovo, mas tem aqui a Paulinha, minha disciplinadinha, que não gosta de ovo. E ela mesma falou, nossa, aquela live da Nutri sobre substituições pra mim foi uma das melhores lives, foi uma live que me trouxe liberdade. Foi uma live que eu me libertei sobre tal ovo no café da manhã. Olha aí, acabei de falar nela, ela acabou de colocar. Porque a gente tem isso, né? Todo cardápio, na verdade, de quando você começa assim uma reeducação alimentar, tem ovo no café da manhã, né? Por quê? Porque ovo é um super alimento. Mas isso não significa que você não possa substituir. Isso não significa que não tenha outras fontes de proteína. Isso não significa que você não pode comer queijo, a não ser que você tenha um problema com queijo, você pode talvez comer um queijo sem lactose também, entende? Então essa, meninas, é a importância. E eu não tive isso no meu processo de emagrecimento, né? E é por isso que eu acho tão importante trazer, tanto para as minhas meninas, onde eu posso trazer, segurar na mão e levar a Nutri até elas, como aqui no Instagram também, que eu também posso falar para vocês. Eu não posso, é claro, passar todas as quantidades, mas eu posso ajudar vocês com os grupos, eu posso falar pra vocês como eu fiz quando eu não tinha nada disso, quando eu não tinha essa informação, lá no meu processo de emagrecimento, como que eu fazia. Eu ia assim, sabe, na base do chute, e olha só, deu super certo. Mesmo sem saber os grupos, eu tinha aquela consciência de não comer o carboidrato sozinho, né?
depois que eu aprendi que fruta era carboidrato. Vai comer uma fruta, tô sempre falando, coloca uma chia, coloca uma semente, qualquer uma das sementes, uma gordura boa, uma proteína, se for possível, uma proteína que dá pra comer com fruta, por exemplo, whey dá pra comer com fruta, iogurte dá pra comer com fruta, que também é uma proteína. Então é muito importante a gente combinar os grupos e saber quais são os grupos, né? Muitas das vezes, meninas, a gente erra, a gente peca, né, por não saber os grupos. E isso é muito comum, tá? Eu nunca contei calorias. Nunca, nunca, nunca. Acho assim, super, hiper, mega ultrapassado. Me desculpa se alguém que conta calorias. Acho que não faz sentido nenhum, porque uma lata de refrigerante pode ter as mesmas calorias que uma salada. Porque você pode ingerir 1.200 calorias num dia. E aí você pode tomar, não sei, 5 latas de refrigerante e vai dar o tanto de calorias que você ingeriu no dia. E aí? Você alimentou o seu corpo de quê? Você nutriu o seu corpo com o quê? Tem muitas calorias que são calorias vazias, que não é inteligente, entende? Então eu realmente acho muito ultrapassado contar calorias e eu, Bruna, nunca contei calorias. O que eu fazia, meninas, era assim, não sei, às vezes no lanche da tarde eu queria comer alguma coisa com um pouco mais de carboidrato. E aí, o que eu fazia, então, às vezes? Eu tirava o carboidrato do almoço, colocava... Não tirava todo, né? Porque os legumes também têm carboidrato, mas as fontes principais de carboidrato que eu vou estar falando com vocês. Ou diminuía o carboidrato do almoço, para poder à tarde, então, ter alguma coisa que eu quisesse que fosse ter um pouco mais de carboidrato, sabe? Agora, imagina, eu quero comer uma coisa que tem um pouco mais de carboidrato à tarde. Aí eu pego e tiro a proteína do meu almoço. Não é bacana, né? Não é uma troca inteligente de se fazer. Então, o que sempre vai mandar, às vezes vocês me mandam uma foto assim, do que você comeu, de um prato que você comeu no almoço. Eu não consigo te falar. Por quê? Porque o que vai mandar, na verdade, não é o que você comeu em uma refeição. É o que você comeu durante o dia todo. Uma coisa que não é legal também, que não é inteligente de fazer, que muitas pessoas têm essa ideia de que fazendo isso vai emagrecer. É você ficar restringindo o carboidrato o dia todo e jogar todo o carboidrato, então, para a parte da noite. Ai, Bru, porque à noite eu sinto mais fome, porque à noite eu sinto necessidade de comer um carboidrato. Só que à noite o nosso corpo, meninas, nosso organismo, nosso sistema, ele se prepara para descansar. Ele é muito inteligente, ele é muito mais inteligente que a gente. Então, quando ele está ali se preparando para descansar, não tem gasto calórico, a não ser que você vai fazer uma atividade física depois do seu jantar, né? Agora, se você não vai fazer uma atividade física depois do seu jantar, ele está se preparando para quê? Para repousar, para dormir. E quando a gente vai dormir, a gente não precisa de muita comida, a gente não precisa de encher, né, o bucho para poder ficar aquela coisa cheia para você poder dormir. E isso, inclusive, atrapalha, sabe em quê? Isso atrapalha no seu sono. E é tão importante, meninas, o sono no processo de emagrecimento. E é por isso que eu falo tanto com as meninas na disciplina, quando eu passo lá à noite, né? Vai dormir! Então, meninas, saber os grupos, saber as combinações, saber o que vai com o que, é liberdade, é autoconhecimento. E liberdade e autoconhecimento não só te emagrecem, como te deixam magra também, pro resto da sua vida, tá? Por quê? Porque você não tá fazendo nada restrito para depois você comer e te morrer uma coisa que você não tá comendo agora. Porque você vai aprender, porque você vai fazer essas substituições em cima das coisas que você gosta. Não em cima de uma dieta que você pegou no Google ou em cima de algum cardápio que alguma nutricionista te passou e te falou que para você emagrecer, você precisa seguir isso à risca. Não. Para você emagrecer, você precisa comer o que você gosta. Para você emagrecer, você precisa ser feliz na sua alimentação. E sempre buscar alguma coisinha de fazer de diferente, né? Se você às vezes não gosta de ovo, tudo bem. Mas já tentou? Eu sei que a Paulinha tentou, porque a gente tentou juntas. Ela tentou, fez ovo cozido, fez vários tipos de ovo. Ai, Bru, não dá, não gosto. Às vezes ela até come. Então, antes também tem isso. Antes de você falar que você não gosta de tal alimento, tenta, né? Vamos tentar todas as maneiras que tem. Meninas, tem tanta maneira de fazer ovo, meu Deus. Tem ovo com tomate, tem ovo pochê, tem ovo com manteiga, tem ovo mexido, ovo com um pouquinho de leite cremoso. Então, antes, às vezes, da gente também julgar, né, que eu já falei sobre isso aqui, da gente colocar aquela barra de falar, não quero, não gosto,
a gente sempre tentar antes também, né? E aí, se não gosta mesmo, beleza, então, a gente parte para substituições. E eu sempre tô falando com vocês que é importante a gente sempre combinar os 3 grupos, que é carboidrato, proteína e gordura boa. Se em algum dos lanchinhos não tiver como você combinar, por algum motivo, não é sempre que eu tô combinando, né? Mas eu nunca como, por exemplo, uma fruta sozinha. Vocês viram que hoje eu postei, que eu tava dentro do carro esperando o Capo tomar banho, uma barrinha de fruta. Aquela barrinha, ela é só fruta, ou seja, ela tem bastante carboidrato, mas ela é só fruta. Só tem carboidrato, ela não tem nada mais. E aí eu sempre carrego na bolsa, porque eu gosto de comprar essas barrinhas, tanto pra mim quanto pro Nil. Quase não acho essas coisas saudáveis no mercado, então quando acha, eu compro. Eu comprei até uma caixa, mas eu gosto de usar assim, eventualmente. Se eu estou em casa, eu não vou comer uma barrinha, eu vou preferir o quê? Uma fruta, né? De verdade, que eu vou ali ingerir todas as fibras da fruta, porque querendo ou não, isso é um alimento industrializado. Mas quando a gente tá na rua, né, meninas, principalmente agora em época de pandemia, pra você ficar caçando coisa pra você comer, caçando lanchonete, que nunca tem nada saudável, então eu ando com essa barrinha dentro do carro e ando também na bolsa com castanha, tá? Por quê? Quando eu vou comer a barrinha, eu coloco ali uma castanha, né? Pra não ter aquele pico glicêmico, pra não comer a fruta e ela subir assim rapidamente. A castanha vai ali, é como se ela pegasse ali na mão da fruta, sabe? E falasse assim, não, vamos devagar, vamos distribuir isso daqui devagar. Então é muito importante. Se às vezes você faz alguma alimentação que não tem, tá tudo bem. Mas o que evitar? Uma alimentação só com carboidrato, por exemplo. Principalmente quando você abre um café da manhã, só um pão, ou só aipim, ou só batata doce. Sempre evitar de comer um grupo sozinho. Independente de qual grupo que seja. Sempre evitar de comer ele sozinho. Vocês veem quando que eu como o ovo todos os dias, mas eu não como o ovo sozinho, né? Sempre tem o ovo, ou sempre tem uma fruta, ou uma outra fonte de carboidrato, ou uma sementinha que seja, tá bom? Então, eu vou passar para vocês agora a listinha que eu fiz sobre as substituições. Eu vou falar devagar. Eu não vou falar, meninas, as calorias e nem as quantidades de tudo, tá? Mas eu vou falar os grupos, para vocês saberem o que colocar com o que. E depois, no final, eu vou dar umas dicas para vocês também de algumas receitinhas do que dá para fazer, tá? E como a gente faz isso também, colocando no café da manhã, levando pro café da manhã, né? Quando, por exemplo, a gente não come ovo no café da manhã, levando pro nosso almoço, levando pro nosso lanche da tarde e levando também pro nosso jantar, tá? Lembrando que também é importante a gente sempre variar os grupos e não usar sempre os mesmos grupos. Por quê? Da mesma coisa do grupo. Por quê? Porque o nosso corpo acostuma com isso. Então, facilmente, se você come a mesma coisa todos os dias, se você não muda nada, você pode entrar em efeito platô, que é quando o seu corpo acostuma com o que você tá comendo, tá? Então, tem a listinha aqui pra vocês. Eu vou falar devagar, tá bom? Vocês vão me acompanhando aí. Vão anotando quem quiser anotar. Lembrando que as meninas já têm essa listinha com cada quantidade de cada coisa que substitui, tá, meninas? As disciplinadinhas não precisam anotar. No grupo das proteínas, nós temos o ovo. Aí, Bru, não gosto de ovo. Você pode substituir por queijo branco. No queijo, uma fatia de queijo, meninas. Nem tem necessidade aqui de falar grama pra vocês, tá? Uma fatia de queijo, sabe? Quando a gente não sabe as quantidades ou quando a gente não pesa, a gente vai no bom senso, né? Uma fatia de queijo, não precisa ser muito queijo, tá? Uma fatia de queijo, ele substitui um ovo de galinha. Nesse queijo, meninas, eu gosto de usar o Minas padrão, tá? Mas pode ser o frescal também. A mussarela pode? Pode, mas é um queijo um pouco mais gorduroso. Então deixa a mussarela mais para quando você vai fazer uma refeição livre, para colocar numa lasanha. Mas pro dia a dia, dê preferências para os queijos com menos gordura também. Quanto mais amarelo o queijo é, mais gordura o queijo tem, tá? E aí sempre usando aqui o bom senso. O whey protein, para quem gosta, né? Também substitui o ovo de galinha, que você pode colocar na sua fruta de manhã. Eu, Bruna, não gosto. Eu prefiro colocar à tarde, mas tudo é gosto. Um filé de frango, um pedaço de filé de frango, né? Vocês sabem que a palma da nossa mão é mais ou menos a medida de uma quantidade de um peito, né? De um filé. A quantidade que você deve comer, quando você não tem balança, é mais ou menos o tamanho da palma da sua mão. A palma da minha mão é grande. Que bom. Que bom, dá pra comer mais frango. De qualquer carne, na verdade, tá?
Iogurte natural também você pode substituir, então você pode colocar ali. E aí, meninas, não tem que ficar focada em usar uma coisa só, tá? Por exemplo, iogurte natural substitui o ovo. Ah, beleza, então agora eu vou comer só ele. Não, você pode comer um ovo e pode comer o iogurte também. Por que não? Você pode misturar os grupos. Você pode comer o ovo e você pode comer o queijo também, tá? Não precisa comer uma coisa só sozinha. Cogumelo shiitake também, para quem não come, para quem é vegetariano, né? Pode estar substituindo pelo cogumelo, tá? Então esse é um grupo das proteínas. Na verdade, todas as outras proteínas, elas podem substituir o ovo, né? Não só o frango, mas também o atum em lata, por exemplo, a sardinha. É porque são coisas que a gente não come muito no café da manhã, mas que a gente come em outras refeições, tá? Então, bife, carne de porco, todas essas outros tipos de carne, elas substituem o ovo, tá? E a quantidade vai ser de acordo com o cardápio que você segue, mais ou menos, ou com o que você come no café da manhã, se você come 2 ovos no café da manhã, se você come 1 ovo no café da manhã. Aí tudo depende de como que você faz no seu café da manhã, tá bom? Ou no seu almoço, ou no seu jantar. Não tem... O que eu tô falando aqui são os grupos. Não tô falando especificamente de almoço, café da manhã e jantar, tá? Gordura boa. Meninas, isso aqui é muito interessante, tá? Muitas coisas que eu não sabia antes da live, da primeira live da Nutri, né? Ou eu não tinha simplesmente colocado atenção. Ó, castanha do Pará. E aí, meninas, cada uma dessas castanhas, elas têm a quantidade da porção, tá? Por quê? Por exemplo, castanha do Pará, ela é uma castanha que ela é mais gordurosa. Então, você não pode comer muito castanha do Pará. Não dá pra contar. Nozes, também é um pouco mais gordurosa. A castanha de caju, por exemplo, a porção dela dá pra você comer um pouco mais do que a castanha do Pará ou as nozes. Então, se você come X de castanha de caju, você já sabe que você vai comer castanha do Pará ou nozes, que você vai comer menos, que não dá pra fazer a quantidade de 6 por 6, por exemplo, tá? Castanha do Pará e nozes, você vai comer menos do que castanha de caju. Eu amo castanha de caju, prefiro castanha de caju do que todas essas outras aí. Amêndoas. As amêndoas dá mais ou menos a mesma coisa que a castanha de caju, em questão de calorias, tá? Mas elas são todas do mesmo grupo. A pasta de amendoim. Olha, essa pasta de amendoim, eu vou até fazer uma observação interessante aqui, porque a quantidade que ela fala aqui de pasta de amendoim é bastante. E meninas, eu não uso, sabe, pasta de amendoim assim, essa quantidade. O que eu faço? Eu uso, na dúvida, tem 3 tipos de colher, né? Ou mais, sei lá. Tem a de café, tem a de chá e tem a de sopa. A de sobremesa e a de sopa. Pronto, 4. Na dúvida, usa as menores, né? Você pergunta, eu preciso de comer uma colher de sopa de pasta de amendoim? Eu, Bruna, não preciso de comer uma colher de sopa de pasta de amendoim. Provavelmente você também não precisa. Então usa menor. Vai ali. A de café também não, né, meninas? Porque ninguém merece. Vai ali sentir o gosto do amendoim, né? Vai ali, então, na de chá ou na de sobremesa. Entende? Que às vezes a gente usando o bom senso, a gente nem precisa de usar a quantidade exata. É bom ter? É bom ter, né? Pra ter um norte. Mas você não precisa de seguir ao pé da letra, tá? Nessa pasta de amendoim também entra o tahine, também entra a pasta de amêndoas, todas as outras pastas. Olha que interessante isso. O coco seco, ele entra como gordura boa, né? Você poderia pensar assim, o coco é fruta. Não, é uma fruta, né? Mas ele entra no grupo da gordura boa. Então, às vezes, você não tem dinheiro para comprar amêndoas ou para comprar castanha, meninas, porque eu sei que esse negócio no Brasil é caro. Porque quando eu fui, meu Deus, que a gente comprou super caro e o povo falava assim, nossa, coisa de rico isso aí, né? Tem até umas dicas para comprar online que fica mais barato, tá? Mas enfim, para você substituir então a castanha, para você substituir a nozes, você pode usar coco seco, né? Que é uma coisa que é muito mais em conta no Brasil, olha só. Então, às vezes você fala o quê? Não faço dieta porque é caro. E o coco lá estragando no pé, né não? Só falta você ir lá e pegar. Inclusive, tá falando isso hoje com uma disciplinada, que além de você fazer o leite do coco, você pode fazer o leite, pode fazer a farinha, que dá pra usar em várias receitinhas, uma farinha low carb, meninas, e dá pra fazer chips de coco ainda. Você pode pegar o coco, sabe, cortar ele bem fininho e fazer no forno em forma de chips e usar em cima das frutas. É claro que, meninas, atenção nisso daqui, tá?
ele é calórico, né? Então também quando a gente fala coco, é um pedacinho, tá? De coco. Pedacinho de coco. Não é muito, não. Ele é pra você substituir, pra você colocar junto com uma fruta, né? Pra você comer, como assim, comer muito, sabe? É pra poder colocar ali pra quebrar a carga glicêmica da fruta. A mesma coisa acontece com o abacate. Olha só, um erro muito comum também, meninas, de comer às vezes assim, suponhamos que sua porção de fruta de manhã seja 100 gramas. Você vai lá e come 100 gramas de abacate, achando que você tá comendo 100 gramas de fruta, né? É uma fruta, mas ele tá no grupo das gorduras também. Olha só, então o abacate, ele também tá no grupo da gordura boa, tá? Ele não entra no grupo, ele é uma fruta, mas ele não entra no grupo dos carboidratos. Ele entra no grupo da gordura boa. Então também você poderia ele estar comendo uma fruta, né? Uma outra fruta, uma banana, e colocar ali o abacate, né? É claro que também é uma gordura, também é calórico e não precisa colocar um monte de abacate, né, meninas? Coloca ali um pedaço de abacate. Aqui é mais fácil porque a gente compra o abacate menorzinho, né? Então às vezes é mais fácil você poder proporcionar isso. Já no Brasil é mais difícil porque você compra o abacate maior. Mas vai no bom senso ali também, coloca uns quadradinhos ali de abacate, sabe? Pica assim e tá tudo certo. Leite de amêndoas também entra na parte da gordura boa, que na verdade nem é leite, né, meninas? É a bebida, né, de amêndoas. A bebida de coco também, vou chamar de leite para ficar mais fácil. O leite de coco também, ele também entra na parte da gordura boa. Então, quando você faz ali, por exemplo, um pudim de chia, que você coloca chia no leite de coco, ou você coloca chia no leite de amêndoas, né? Esses leites desses que eu tô te falando aqui do coco, da amêndoas, das oleaginosas, ele entra como gordura, não entra como carboidrato também, tá? Azeite também é uma gordura muito boa. E açaí também entra na parte das gorduras. Muita gente também conta o açaí na parte das frutas, né? Como carboidrato, mas o açaí também entra na parte das gorduras, tá? Aí nós vamos para sementes. Sementes, meninas, é a mesma coisa também das nozes, das nuts. O que acontece? Cada semente, ela tem as calorias diferentes. Às vezes, uma colher de sopa de alguma semente, ela é mais calórica do que uma colher de sopa de outra semente, né? E é por isso que a gente às vezes coloca assim, uma colher de sopa de chia não equivale a uma colher de sopa de, sei lá, de linhaça, por exemplo. Mas tudo é também, meninas, no bom senso, né? Coloca um pouquinho de cada, ou coloca... Na verdade, pra ser bem sincera pra vocês, eu não meço a minha semente, eu nunca medi. Mesmo que tenha lá no cardápio, que a Nutri passou pra mim de medir, eu salpico ela por cima, sabe? Coloco tanto na salada do almoço, quanto na salada do jantar, que também traz saciedade. Eu não meço, não. Eu coloco ela ali por cima. Nas sementes, entra todas as sementes, tá? Chia, linhaça, abóbora, girassol, gergelim ou outras sementes aí que vocês têm. A semente de chia, a semente de abóbora e a semente de gergelim, elas são um pouquinho mais calóricas do que as outras sementes que eu tô falando. Carboidrato entre as frutas, né? Uma porção de fruta. Se você não pesa, sabe o que você faz? Usa um... É que eu não tenho aqui agora pra mostrar pra vocês. Aqui em casa tem um potinho, que aquele potinho ali, ele é mais ou menos a minha porção de fruta. Sabe esses ramequim que a gente leva assim no forno? Ou um potinho desse de sobremesa menorzinho? Eu já até parei de pesar a fruta. Ele dá uma porção de fruta. Se você tem um potinho desse na sua casa, meninas, é um potinho mesmo, tá? Tipo assim, isso daqui. Depois eu posto uma foto pra vocês. Um potinho. Mede a sua fruta por ali, quando for uma fruta de medir, né? Porque tem fruta que é de medir, você não vai comer uma melancia inteira, um melão inteiro. E tem fruta que é de comer uma, né? Como uma banana prata, uma maçã. Daí é mais fácil você comer uma. Uma manga, se for pequena, você pode até comer uma, mas geralmente uma manga é maior. Então você não vai comer uma inteira também. Aí entra a goma de mandioca, né? E é por isso que a Bru fala com vocês, ó. Às vezes, quando vocês vão fazer tapioca, né? Não tem necessidade de fazer a tapioca e a fruta junto. Ai, Bru, mas eu fico com fome. Tudo bem, então tenta diminuir um pouco a sua fruta. Não precisa colocar a porção completa de fruta, mas uma tapioca, por exemplo, tá? E antes eu fazia isso, antes eu colocava a tapioca e eu colocava também a fruta.
porque eu achava que eu precisava. Por quê? Porque eu não praticava atenção plena. Hoje eu como, eu juro pra vocês, meninas, assim, do fundo do meu coração, eu vejo que não tem necessidade. E vocês podem ver que quando eu tô comendo pão, quando eu tô comendo uma outra coisa, eu não coloco mais a fruta junto, tá? Mas é claro que ninguém tem que passar fome, porque passar fome também não emagrece. Então, se sentir necessidade, diminui um pouco a quantidade. Ou coloca talvez uma outra coisa pra poder completar, que não seja fruta, né? Vai comer ali a tapioca, vai comer com ovo e ainda assim tá com fome? Coloca talvez umas castanhas, né? Porque você já tá colocando ali uma fonte de gordura boa também. Ou que fosse um pedaço de coco ou um pedaço de abacate, né? Não precisa você colocar só carboidrato para sua alimentação ficar rica em carboidrato. Você pode colocar uma outra coisa. Nos carboidratos entram os tubérculos, que eu adoro, né? Que quando a gente não quer comer arroz, por exemplo, você pode estar substituindo por esses tubérculos. Eu adoro. Eu era louca, apaixonada do arroz, né? Minha boca chegava a salivar, meninas, quando eu via uma panela de arroz, principalmente do arroz branco. Meu Deus, que fase. E hoje eu prefiro muito mais os tubérculos. Aipim, inhame, ele também entra como carboidrato, tá? Batata, qualquer tipo de batata aqui também entra como carboidrato. Então, é importante isso quando a gente fala assim, faz uma sopa de legumes. Não vai batata, não pra janta, tá? Não vai aipim, não vai inhame. Isso são carboidratos, eles não entram na parte dos legumes, tá bom? O arroz integral, o arroz branco. Ai, Bru, odeio arroz integral, não consigo comer arroz integral de jeito nenhum, mas tá lá na minha dieta que eu preciso comer arroz integral. Não, gente, vocês não precisam, vocês podem até comer o arroz branco, né? Comendo pouco e sempre colocando no prato o arroz, o feijão, não comer o arroz branco sozinho, a carne, capricha nos vegetais, coloca uma sementinha em cima da salada e tá lindo. Se você não consegue comer, já tentou comer de todos os jeitos e não gosta do arroz integral, tá tudo bem. E tem mais um monte de coisa aí pra você substituir. Quinoa, gente, que eu adoro. Quinoa ou quinua, né? Eu comi muita quinoa no meu processo de emagrecimento. Gosto muito mesmo de quinoa. Tem várias receitinhas que dá pra usar a quinoa, tá? Tem o quibe de quinoa, que eu tô sempre postando ele aqui. Tem como fazer salada. Vou até fazer um post de quinoa falar nisso, que é um grãozinho que eu gosto muito da quinoa. Macarrão também entra do lado do carboidrato. Aqui, meninas, no macarrão, ele é mais calórico. Então, o que acontece? Eu aconselho vocês a deixarem o macarrão por uma refeição livre, por exemplo, né? Durante a semana, vamos dar preferência para os outros tipos de carboidrato. Não é que não possa comer, mas quando a gente está em processo de emagrecimento, a gente tem que ter um certo cuidado, tá bom? Então, deixa o macarrão para sua refeição livre. Polenta também entra como carbo. Posso comer macarrão? Posso comer polenta e arroz? Pode. But um pouquinho de cada, né? O seu estômago, ele não sabe o que é, ele sabe que é carboidrato, mas ele não sabe o que é polenta, o que é aipim, o que é arroz. O que manda são as quantidades. Então, você pode misturar 2 carbos? Essa é uma boa pergunta. Você pode misturar 2 carbos, mas atenção à quantidade, né? Como eu acho, assim, que já não é uma quantidade muito grande, às vezes, eu, Bruna, prefiro comer um carbo só do que você misturar 2 carbos, tá? Mas não é que você não pode. Quer comer ali arroz com polenta? Tudo bem, come arroz com polenta. Mistura os 2 carbos, não tem problema nenhum. Cuscuz de milho, que é o flocão, né? Que a gente gosta muito também. Eu gosto, inclusive, um lanchinho da tarde. Daí você também não come ele sozinho, coloca a proteína. Ele também entra como carboidrato. E o milho cozido, que também entra como carboidrato. Então, não é que você não pode comer milho, você pode comer milho. Muita gente acha que o milho é um vilão, né? Porque ele é um pouco mais calórico. Ele é um pouco mais calórico? Sim, ele é um pouco mais calórico. Mas dá pra comer também, meninas. O que não dá, às vezes, é pra você colocar ali o milho junto com arroz ou junto com aipim, né? Por ele ser mais calórico e por ele ser um carboidrato também, você come o milho, então, sozinho. Sozinho, que eu digo assim, na refeição, coloca o milho como sua fonte de carboidrato, tá? E dá pra comer sim. Lembrando que a gente evita o carboidrato à noite, né? Pelas questões que eu falei com vocês, que nosso corpo tá se preparando para descansar. Farelos e farinhas saudáveis. Farelo de aveia, quinoa em flocos, amaranto em flocos. Olha, meninas, psyllium, ele entra aqui como a farinha.
psyllium, que é bom a gente colocar também ali na frutinha, né? É muito bom pro intestino. Aí você me fala assim, quanto colocar? Salpica, assim por cima, ou uma colherzinha de café em cima das suas frutinhas. Eu também não conto, tá? De psyllium, eu coloco ali um pouquinho em cima das frutas. Leguminosas, o que substitui o feijão, né? Lentilha, ela substitui o feijão. Essas medidas também, elas não são elas por elas, tá? Uma concha de feijão não equivale necessariamente a uma concha de lentilha, se você for falar em questões de calorias. Mas dá pra você fazer assim, mais ou menos. Ervilha também substitui o feijão. E grão de bico também são todos da mesma família. Ele também substitui o feijão. Então, uma refeição completa, igual a Bru falou com vocês, é sempre tentar colocar os 3 grupos. Ou quando não dá, pelo menos 2 grupos juntos, tá? Que não sejam os 3 grupos, mas pelo menos 2 grupos. E uma coisa também, meninas, aqui interessante é que aqui na gordura boa, que eu falei com vocês, onde entra as castanhas, os leites e tudo mais, e as sementes, elas também são fonte de gordura. Você pode pegar uma semente de chia, vocês já pegaram, já olharam atrás da embalagem dela? Ela tem carboidrato? Tem, mas ela tem pouquinho carboidrato. Ela é rica também em gordura. Então, o que você pode fazer? Quando você for escolher das gorduras boas e as sementes, você pode escolher uma ou outra, entende? Você não precisa ali num pudim de chia, que você vai usar já a chia e um leite de coco. E colocar ainda, ó, pudim de chia, uma combinação aí. Chia com leite de coco, com uma fruta. Já tá completo. Você não tem necessidade de colocar nesse pudim, por exemplo, castanha. Por quê? Porque já tem a gordura da chia. Ovo, banana, pasta de amendoim. Já fez aí um lanchinho, né? Já deu uma panquequinha pra tarde. E uma colher de aveia. Ou de qualquer uma outra farinha também. Queijo, mamão e castanha do caju. Castanha de caju. Uma proteína com um carbo e uma castanha, que é a gordura boa. Whey, pra quem é da turma do whey. Morango, farelo de aveia e farinha de linhaça. Tudo também nas quantidades, né, meninas? Por que é interessante usar o morango aqui? Porque o morango ele tem a carga glicêmica bem baixinha, né? Todas as frutas vermelhas, elas são low carb, vocês sabiam disso? A goiaba também, ela é low carb. Então é interessante fazer essa combinação. Quando você vai falar, eu falei com vocês que eu ia falar do café da manhã, né? Quando você vai fazer o café da manhã, que você não quer então comer o ovo, que você quer ali comer, ou não quer comer a fruta, que seja, você pode colocar o que a Bru falou, fazer uma taça com o iogurte, né? E colocar a fruta, você vai ter a proteína, vai ter o carboidrato, pode usar a chia, pode usar qualquer uma das outras sementinhas, pode usar umas nuts quebradinhas por cima, que vai ficar um café completo. Vai fazer o pudim de chia, usa a chia, um dos leites que você escolher, pode até ser o leite de vaca também, se você quiser. Coloca ali uma fruta e também vai ficar uma porção completa. Vai comer o pão? Evita de comer o pão sozinho. Coloca o pão com a proteína. Vai comer o bolo? Vocês viram que hoje eu comi bolo com queijo, né? Meninas, dá muita saciedade. Saciedade é muito importante. Por quê? Senão você come, depois você fica com fome. O que adianta? Eu tô super saciada até agora. Agora são 18h46 aqui. Eu ainda nem coloquei minha lasanha de palmito, que inclusive hoje a gente vai fazer lasanha de palmito, pra assar. Estou super saciada. Então, isso é importante. Por quê? Porque senão, se você faz um lanchinho da tarde sem saciedade, isso é tema de outra live, hein? Saciedade, anota aí. Você não vai conseguir chegar na janta sem beliscar. E o que engorda? É os belisquetes. É você ficar beliscando. Toda hora fica comendo, né? Tem gente que fala que quase não come, mas tá sempre beliscando. É isso que engorda. Você sentar a sua bunda lá e fazer a sua alimentação com atenção plena e combinando os grupos, não engorda. Vai comer um pão, colocou ali um ovo, mas ainda tá com fome? Come então meia porção de fruta ou coloca umas castanhas ou uma sementinha por cima para poder juntar a sua alimentação. O importante é que você não fique com fome. A mesma coisa, meninas, o bolo. Não é tudo que combina com bolo. Não são todas as proteínas que combinam com bolo. Uma opção de proteína bem legal para quem usa, que as meninas amam, é o whey, meninas. Faz uma caldinha de whey
uma colher de whey ou uma medida inteira, né? Depende do que você vai consumir no seu dia, com um pouquinho de água. Eu uso para uma colher de whey, uma colher de água. Mistura bem mesmo e coloca em cima do bolinho. Meu Deus, olha só, uma fonte de proteína junto com o seu carboidrato. Para mim é o que mais combina com o bolo. As pastas também, pasta de amendoim, pasta de amêndoas. Corta o bolo assim, passa um pouquinho de pasta, também super combina. E o whey. E o queijo, né? Mas o queijo não combina com todos os bolos. Quando o bolo é muito doce, daí eu acho que o queijo não combina. Eu acho que o queijo combina com o bolo que é mais um bolo de milho. Igual hoje eu comi o bolo de milho da Valzinha, com uma fatia de queijo. Eu nem pesei aquela fatia de queijo, tá? Eu cortei uma fatia de queijo e coloquei lá no bom senso mesmo. Mas é isso, meninas. Evitar de comer um grupo só. Tá sempre combinando, tá? E prestar atenção principalmente no que você consome durante o dia todo e não em uma refeição isolada, tá? Porque para você emagrecer, você tem que prestar atenção no que você consome no dia todo. Tem que gostar da sua dieta, porque essa dieta é pra vida. Não tem que ter cardápio pregado na porta da geladeira e comer o que as pessoas mandam você comer. Tem que comer o que você gosta de comer, tá bom?